Olá, boa noite. Começa a partir de agora mais um episódio do nosso Comunica Mais podcast. Cris, é com você. Olá, muito boa noite, muito obrigada, Lombardi. Estamos iniciando o nosso quinto podcast aqui do Comunica Mais. Seja muito bem-vindo. Senta aí na poltrona, porque o assunto hoje é muito interessante. É sobre liderança. Eu tô com uma super convidada aqui que você vai gostar do conteúdo. E ó, já vou pedir logo no começo, se você sabe, pessoal, que lidera equipes ou que tem o desejo de liderar, compartilhe essa live para geral, porque o assunto é babado e confusão. Porque ela é gestora em estratégia de pessoas e organizações, treinadora comportamental e experiencial, formada pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, com reconhecimento nacional e internacional. Veja só, MBA Liderança e Inovação, Master Analista Comportamental, treinadora experiencial, MBA em Psicologia Organizacional. Atuação: mentora, Master Coach, Master Analista Comportamental, com certificações nacionais e internacionais de coach com PNL, consultora de RH, practitioner em PNL e psicologia positiva. Atua com treinamentos e desenvolvimentos de gestores e times dentro da organização. É com você, Rafaela. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui, bater esse papo gostoso sobre liderança. É um assunto que eu sou completamente apaixonada. Olha só, gente, seja muito bem-vinda. A Rafa está aqui com a gente. Olha, eu tenho uma dinâmica de ler uma mensagem para a gente começar. E aí, aqui é a caixinha das mensagens. Vamos ver o que vai sair Que hoje. legal. Vamos ver. Tarararã. Peguei. Seja parte boa da vida das pessoas. Uau! É totalmente você, né, Rafa? A gente passa isso para a equipe de liderança, né? A gente ser a parte boa das pessoas, contribuir com elas, e aonde a gente pode somar dentro de uma equipe. Você gostou da frase? Perfeito. Combina muito com aquilo que eu acredito. Eu acho que nessa terra nós temos quatro missões. A primeira, a gente com a gente mesmo. A segunda, a gente com os nossos. A terceira fala muito sobre o nosso servir e o ser contribuição na vida do outro, desenvolver o outro para que ele também seja melhor. Olha aí que legal! Gente, olha, já vou pedir para vocês que estão nos assistindo. Aqui no YouTube tem um sininho para você ativar as notificações do nosso canal. Periodicamente, toda semana a gente está fazendo podcast, então assina lá o sininho, segue o nosso canal, porque olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso de falar, que é o tema liderando pessoas com foco em resultados. Tema bom, hein? Fala aí um Gosto pouquinho. disso. Gosto Não de. tem como ter resultados sem ter as pessoas certas, né? Então acho que esse é o início de tudo. É muito bom, né, Rafa? Então vamos lá. Ó, a gente separou algumas perguntas e aí a gente vai conversando um pouco sobre liderança. Mas antes da gente falar, eu queria um pouquinho da sua história. Como que foi a sua trajetória até aqui, o dia de hoje? Fala um pouquinho para mim. Legal. Bom, desde muito cedo eu sempre fui líder. Sempre gostei, não sabia ao certo. E aos 14 anos eu iniciei a minha trajetória profissional sendo vendedora em uma papelaria. Tenho muito orgulho de dizer isso. Sempre fui muito conectada com a área de gestão de pessoas e gestão comercial. Aos 19 anos eu assumi a minha primeira liderança. Fui gestora comercial de um time e com muita dificuldade, né? Porque não sabia fazer. E isso não mudou, porque hoje nós temos um dado que nos fala 85% das pessoas que estão em posição de liderança, elas não estão preparadas ou não foram preparadas para assumir esse papel. E aí
como os líderes que eu atendo muito, né, nas organizações, eu também, naquela época, não tinha nenhum preparo de saber contratar, de saber desenvolver. Eu falo que existem um quadrante muito importante dentro da gestão de um líder. Primeiro, que é o comunicar-se bem, né? Uhum. Trazer esse feedback, trazer clareza para a pessoa daquilo que é esperado dela. E na época eu me senti muito acuada, né? Porque uma menina com 19 anos eu não sabia fazer gestão. E depois disso, dessa minha primeira gestão, eu fui assumir uma gestão de 5 lojas e fui construindo essa carreira, estudando, buscando desenvolvimento. E aos meus, há 5 anos atrás, eu decidi que eu faria uma carreira diferente, porque o meu filho ele precisa de cuidados especiais. E então eu tive que vestir essa mãe, né, Uhum. de mais recursos e de mais recursos até de tempo. E naquele momento eu tinha certeza que eu ia fazer dar certo. E tenho feito isso com toda a minha força. Com toda a maestria, né? Vamos combinar. Então, você que conhece a Rafaela Ângelo, pode comentar aqui que a gente agradece. Eu prometo ler todas as mensagens de vocês. Manda recadinho que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de escutar vocês aí escrevendo aí ao vivo. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e antes da gente continuar, eu vou pedir uma pizza para nós. Você gosta de pizza? Eu falo que a comida, gente, segue os gordinhos. Coisa boa. Coisa boa. Hoje a gente está sendo patrocinado pela Pizzaria Sampa. Tiago, muito obrigado. Dona Madalena, um abraço para vocês. Muito obrigado. E ó, é muito fácil pedir a pizza Sampa e eles é rápido na entrega. Muito rápido. Então eu vou pedir aqui, ó. Para você que não conhece Pizzaria Sampa, eles têm um app próprio para pedido. Então tem um benefício. Cada 5 pedidos, o sexto, a entrega é grátis. Então é muito bom. E a pizza é fabulosa, sabores, e lá tem um menu. Então baixa lá no Play Store, é Pizzaria Sampa. Baixa lá o app, fica já, faz o seu cadastro, é rapidinho, e aí fica cadastrado lá e a cada pedido que vai gerando também vai sendo bonificado. Geralmente eles lançam promoções lá no app Pizzaria Sampa. E aí, que sabor que eu peço? Fala aí, Lombardi. Olha, eu tô em dúvida, hein? Tô em dúvida, Tá em dúvida? mas eu vou seguir a sua sugestão. Ó, eu vou pedir carne seca hoje, pode ser? Gosta? Adoro. Carne seca e vamos pedir a moda da casa, né? Ah, Moda, pode ser, moda, pode ser. né? Eu vou contar quantos minutos, hein? Quantos É, minutos? Oh, meu será que Deus. são rápidos mesmo? São rápidos, são muito rápidos. Olha, gente, a Pizzaria Sampa tá lá no bairro. Qual que é o bairro da Pizzaria Sampa? É lá no centro, lá é o centro, já é o centro, né? Em frente ao ginásio. Então, o pessoal conhece a Pizzaria Sampa. Muito obrigada, Tiago, Dona Madalena. Pizzaria Sampa é sucesso aqui em Cacoal e agora em Vilhena também, com o Tiago e a esposa Ruana e os filhos maravilhosos lá. Então, vou seguir aqui, porque eu já pedi no meu app, fica aí de olho. Ó, vamos lá, seguindo. Rafa, então você falou um pouquinho da sua história para nós, e aí, assim, como surgiu na sua vida a parte de treinar equipes para ter uma alta performance? Fala para nós, como que surgiu isso? Quando eu trabalhava CLT, né, dentro das organizações, eu sentia, eu percebia essa necessidade, né, tanto nos gestores quanto na equipe como um todo. E eu entendi que isso poderia ser um ato de contribuir, porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, e então eu me tornei uma estudiosa do assunto. Gosto muito, faço muitas formações todos os anos, eu vou para fora e eu sempre busco aquilo que há de melhor. Eu faço parte da Legião de Treinadores do Brasil e a gente está sempre em contato, em desenvolvimento,
fazendo hot seat para que a gente, no nosso estado, na nossa região, a gente leve aquilo que há de mais atual no desenvolvimento humano. Isso é muito bom, né? A gente está levando isso, né? Fala para nós um pouquinho, uma dúvida pessoal minha, Rafa. Todo mundo pode ser um líder ou não? Existem habilidades específicas? Sim, todo mundo pode ser um líder. E eu já treinei todo tipo de líder, todo tipo de perfil que a gente pode imaginar. E o que que acontece? Dentro dos perfis que a gente trabalha, existe alguns perfis que têm um pouco mais de aderência, né, a essa liderança nata. Mas a liderança, ela é uma competência treinável, assim como vendas. Todo mundo pode ser um líder, se ele se capacitar, pagar o preço, né? Porque tem que pagar o preço. Eu Não falo é que fácil, a né? liderança é uma missão. Eu falo que, de um lado, nós temos o líder, com o grupo de pessoas, com o time, e nós temos nesse caminho uma jornada para chegar nesse resultado. E o líder, ele precisa ter esse desenvolvimento das competências de comunicação, de delegação, de autocontrole, todas as competências necessárias para fazer esse time chegar no resultado. E o que que eu percebo, né? Uhum. Que não existe um preparo muitas vezes. As empresas não preparam os seus líderes para que tenham essa caixa da ferramenta do líder, né? Dessas competências. Então, quando o líder ele não consegue chegar nesse resultado, é por falta de desenvolvimento de alguma competência que ele ainda não tem, não desenvolveu. Entendi. E você acha que nesse período existe pessoas resistentes à mudança, essa proposta de mudança, de melhorias? Você já treinou alguém que teve essa resistência, foi contratada por uma empresa e teve essa resistência? E como que foi isso? Fala um pouquinho. Sim, a gente encontra essa resistência. E o que que eu percebo e que eu oriento também? É, tudo vem de uma cultura. Então, se eu tenho uma empresa e eu não tenho uma cultura de melhoria contínua, de excelência na entrega para o meu cliente, então, assim, essa equipe ela não vai ter esse olhar de ter que se preparar, de ter que melhorar. Eu falo que a liderança ela é como chuveiro, de cima para baixo. Não Uhum. adianta, muitas vezes eu vou atender um empresário e eu pergunto para ele: você está disposto a se desenvolver também? Porque não Legal. adianta treinar só o seu time se o gestor, o CEO, né, o diretor Uhum. não estiver preparado também, porque a cultura começa nele. E aí o que que acontece? Não prepara essa liderança e aí o líder ele fica 80% do tempo dele corrigindo comportamentos. Não fazem uma boa contratação porque nem sabem direito qual é a cultura, não tem uma cultura definida, fazem uma contratação errada, ou seja, colocam as pessoas no barco que não deveriam colocar, e aí depois o líder fica ali corrigindo comportamentos errados. Entendi. Então é uma questão de cima para baixo, né? Não é árvore, é chuveiro, então. É chuveiro. Não é de baixo para cima. Ó, eu vou ler aqui, o pessoal tá ligadinho. Eu vou ler já algumas interações. Eliane, Rafa, ela é excelente profissional, admiro demais o trabalho dela. Cristiane, Rafaela é top. Fábio, Obrigada. Fábio Lioto, Rafa, nota 1000. Conseguir ver o melhor de cada um, formando excelentes profissionais. Parabéns. Gratidão. Olha aí, o pessoal tá comentando aqui, Rafa, parabéns. Isso é bom, né? Receber essa carga gostosa que o pessoal tá de olho na nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Espero que hoje seja muito, que a gente consiga contribuir ainda mais com o pessoal que está assistindo, ajudar a somar com informações, o que a Rafa pode entregar para a gente. Pode aproveitar, o pessoal que está ligadinho, manda pergunta que a Rafa responde. Eu não, é a Rafa. Legal. Eu Gostoso. posso falar aqui, a Eliane, o Fábio são empresários que eu atendo e tenho muita gratidão de atender empresas assim. Eu sempre falo que a gente atrai aquilo que a gente é. E eu sempre gosto de ser contribuição naquilo que conecta com os meus valores. São líderes, gestores humanos que se preocupam com o resultado, mas que fazem gestão de pessoas.
Uau! Então, parabéns para o Fábio, Elaine, Eliane do Sharp. Shark. Olha aí, gente, parabéns para vocês. Muito obrigada aí. Manda mensagem, pode mandar pergunta que a gente vai estar lendo. Ó, e tem mais, né? Assim, a liderança é um processo, né? A gente nasce líder, é uma dúvida que eu tenho. Tem gente que tem um espírito já de liderança Sim, e outros é trabalhar, igual você falou, eu tive que trabalhar, né? Então, assim, é um processo doloroso, não é? Assim, de transformação, tem que o querer. E aí, Rafa, fala aí um pouquinho. sim, esse processo da liderança, ele é fazer o passo a passo. Eu falo que a jornada é passo a passo. Ninguém está totalmente preparado do dia para a noite. Então, assim, é claro que existem, como eu disse, alguns perfis que têm uma aderência maior a essa liderança. Eu tenho a Rebeca, por exemplo, com 7 anos, ela é muito líder. Então, assim, a gente já consegue perceber isso nas crianças, né? Líder de sala, né? Na faculdade, líder de formaturas. Grupo estudantil, Exatamente. Então, assim, não é porque tem uma pessoa com um perfil mais analista, mais estável, que ele não pode ser líder. Ele pode ser líder, sim, a partir do momento que ele escolhe se desenvolver e desenvolver essas competências que eu falo que é da caixa de ferramenta do líder, que não pode faltar. entendi. Realmente, tem umas crianças que destacam ali num grupo, né, de crianças na hora de dividir as tarefas, enfim. Mas me fala assim, tem uma dica ouro que a gente pode dar para o pessoal que tá nos assistindo? Tipo assim, o que que a gente vai colocar nessa caixa de ferramentas? O que que é dica para entrar na nossa maleta de liderança? Primeiro ponto e super fundamental é a autogestão, a autoliderança. Lidere a si mesmo para então liderar o outro. Nós não vamos conseguir levar uma pessoa a um lugar que a gente ainda não foi. Então, liderar a si mesmo para conseguir liderar o outro. Começa no autoconhecimento. Para tudo que a gente quer de resultado na vida, a gente precisa iniciar com o autoconhecimento, para então a gente ir para o autodesenvolvimento. E é isso que eu faço dentro das empresas. Eu inicio um processo de autoconhecimento, trazendo as necessidades de desenvolvimento para cada uma daquelas funções, para cada um daqueles líderes. E aí a gente traça um caminho passo a passo na construção desse desenvolvimento. Outro fator muito importante, autoconhecimento, entender o negócio. O líder ele precisa ter uma visão estratégica, ele precisa ser gestor, ele precisa entender de indicadores, ele precisa estabelecer processos, né, para a sua equipe, para os seus setores. Mas tem uma fala que eu gosto muito que é: pessoas e processos é igual resultado. Não adianta você ter só o processo, mas você não ter as pessoas alinhadas para desenvolver esse processo. Outro dia, um gestor me procurou e ele já tem todo um processo desenvolvido, investiu grandes recursos e não consegue fazer com que esses processos sejam vivenciados, implantados. E por que ele não consegue isso? Porque a cultura engole a estratégia. Se os comportamentos não estiverem alinhados com aqueles processos, eles não vão servir de nada. Então, tudo é comportamento. Uhum. Olha aí, que legal. Olha, pessoal, muito bom, né? Ó, entrou agora o Felipe Forte, muito bom, Rafa. Você manda muito bem. O pessoal tá escrevendo Obrigada, aqui. Felipe. Gente, muito obrigada. Continua participando, pode mandar perguntas. Prometo ler aqui para vocês, mas eu separei bastante pergunta. Eu quero absorver o máximo a Rafa, que é a nossa convidada de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Senta aí, que daqui a pouco chega a nossa janta, hein? Daqui a pouco chega a nossa janta. Ó, Rafa, você falando de histórias, eu acredito que durante a sua carreira você colheu muitas histórias boas. Conta uma que você pode compartilhar aí, um case seu de sucesso. Acho que é interessante o pessoal que está nos assistindo. Sim, muitas histórias. Inclusive, eu quero escrever um livro baseado nessas histórias que eu vivencio
durante a minha jornada. E tem, sim, inúmeros. Deixa eu pensar aqui um que seja mais impactante. Ah, tá. Certa vez eu treinei um time e nesse time haviam muitas mulheres. E essa mulher, ela não acreditava no potencial dela e muito menos que ela poderia ser uma líder. E nós iniciamos um processo de desenvolvimento. Em 3 meses, ela foi promovida para um cargo maior. Ela estava numa função mais operacional. Ela foi para uma função mais tática ali. E hoje ela é uma gestora comercial. Então, assim, dentre os meus atendimentos, eu poderia contar aqui inúmeros cases, assim, de pessoas que tinham um potencial, que eu falo que todos nós temos, Sim. só que a gente precisa olhar para isso e entender que nós temos. E quando a gente não entende que a gente tem isso, a gente não consegue avançar. É como ativar a nossa energia de avanço. Que top, que top. Ai, adorei. E assim, a gente coleciona cases, né, de maravilhosos de sucesso. Geralmente, eu penso assim, ser líder é igual mãe. Na teoria é uma maravilha, né? Mas na hora de ser mãe mesmo, porque a gente fala assim, ai, quando eu for mãe, vai ser assim, etc e tal. Mas na hora que a gente é mãe, a gente aprende ali na prática. Ser líder é mais ou menos isso ou não? Sim, eu uso muito essa analogia porque é todo um cuidado. Mãe, ela precisa acolher, precisa o líder acolher também a sua equipe. O líder, ele precisa ser um grande mentor. Eu falo que nós mães somos mentoras dos nossos filhos. E os filhos recebem de nós gratuitamente essa mentoria durante muito tempo. E o líder, ele é esse mentor, né, que não pode permitir que essa pessoa passe por ele sem que grandes mudanças e grandes resultados aconteçam na vida dessa pessoa. Isso, para mim, é liderança. Nossa, é isso mesmo. A gente começa com a liderança ali com os filhos, né? Eles espelham em nós. E liderança é um espelho também, você acha isso? Você concorda? Total. Exatamente isso que até o Marcos Marques fala sobre isso. Eu gosto muito dessa fala dele, que é: se a tua equipe vai bem, olha para o líder. Se a tua equipe vai mal, olha para o líder. O reflexo que você vê ali é o teu reflexo. Então, assim, a empresa é a cara do dono e a equipe é reflexo do líder. É isso Então, mesmo. se você líder, você empresário, não está satisfeito com o seu resultado, olha no espelho e não adianta mudar o espelho. Faça os ajustes necessários, porque aí sim você vai mudar os resultados. Show! Hoje o papo aí, gente, é transformação. Você que é dono de equipe, líder de equipe, olha aí que interessante. Vamos olhar, né? Aqui dentro para mudar o fora. Eu acho muito interessante essa proposta que a Rafa está trazendo aqui para nós. Olha, Rafa, tem mais pessoas aqui. A Adriele Carvalho entrou e falou: Parabéns, Rafa, você é excepcional. Conhece o pessoal? Obrigada, Dri. Olha aí, o pessoal tá gostando. Se você tá gostando, compartilha a nossa live. Nós estamos com 235 pessoas na live agora nesse momento. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. A gente agradece. Olha, ô Cris, e já aproveitar também, deixa aqui, dessas 235 pessoas que estão na live, pode participar também, pode fazer qualquer pergunta que a Rafaela está à sua disposição para responder, tá bom? E também agradecer que eu subi um pouquinho, que eu fui buscar a pizza. Ó, me surpreendi com o tempo da galera, hein? Então, parabéns à Pizzaria Sampa, trouxe a pizza, top pra gente, bem rapidão. Já chegou? Já chegou. Já chegou, Já fui lá buscar. chegou. Eu até esqueci de fazer o corte de câmera aqui, porque eu fui atender lá o pessoal. Ó, gente, já chegou a Pizzaria Sampa. Vou mostrar para vocês. Pizzaria Sampa fez 20 anos, chegou aqui para nós. Olha aqui, eles colocaram na capa, baixa o app. Ai, Que meu delícia! Deus! Sampa, vocês são demais! Ai, meu Deus, vamos
né? Bater um papo, depois a gente come Comer um essa pedacinho. pizza maravilhosa aí. Lombardi, não é para você. Ao cheiro. Ele tá puxando a pizza aqui, não, guarda. É só depois, aí então Só depois. vou aguardar. Só depois, né, Rafa? Só depois. Depois nós janta, né? Olha, pessoal, aqui já chegou a nossa janta e você tá sentadinho aí na poltrona, na sua cama, assistindo a gente, dá um like, ó, tem botãozinhos de ações aí, tem coraçãozinho, se você tá gostando, faz as interações aí com a gente, porque eu tô acompanhando tudo aqui ao vivo com meu celular para falar aqui para Rafa também. Ó, a Rafa é, tem cursos de consultorias, que você dá cursos para empresários. Como que é isso, assim, desenvolver essa liderança plena? Para quem que quer conhecer o seu trabalho, fala um pouquinho também para o pessoal, como que eles vão te localizar, né? Divulga aí o seu espaço para o pessoal ficar sabendo. Legal. O meu trabalho funciona da seguinte maneira: é muito personalizado, muito particular. Eu sempre realizo uma análise para entender o cenário daquela liderança, daquele time. E depois disso a gente traça o objetivo que essa empresa precisa alcançar e quais os comportamentos essas pessoas precisam desenvolver para alcançar esse objetivo. E depois disso a gente traça os objetivos de aprendizagem e começamos a caminhar o caminho. É assim que acontece o meu trabalho. Então, eu sempre estou nesse programa de desenvolvimento de liderança com times, mas também atuo com alguns processos de RH, na implantação de alguns processos. Uhum. Então vamos lá, para quem está nos assistindo, para vocês entenderem um pouquinho assim, que às vezes a gente usa algumas termologias, né? Alguns termos aqui, e aí o pessoal lá não sabe o que que é um RH, né? E aí a gente poderia falar um pouquinho mais detalhado. RH, que é RH? É o recursos humano, né? Então, a gente implanta dentro da empresa os subsistemas. Eu gosto muito de iniciar ali com a cultura organizacional. A empresa ela precisa saber qual é a missão dessa empresa, qual é a visão de futuro que ela tem, quais são os comportamentos que são inegociáveis. E dentro de um programa de desenvolvimento, eu inicio logo pedindo: você tem a sua missão? Quais são os valores que são vividos aqui e que precisam ser internalizados? Código de conduta, que são as políticas internas. Muitos acontecimentos dentro de uma empresa, às vezes o empresário fala: olha, mas aconteceu isso. Tá claro para o seu colaborador o que que pode, o que que não pode aqui dentro da sua empresa? Então, estabelecer as políticas internas também. Show. Para quem está nos assistindo, deixa seu Instagram, como que tá lá seu Instagram para o pessoal entrar em contato contigo? O meu Instagram é Rafaela Ângelo Oficial. Olha aí, gente. Rafaela Ângelo Oficial é o Instagram da Rafa. Entre em contato lá, tem os directs, pode mandar os directs para ela, porque ela vai te responder. Olha, o cheirinho da pizza aqui tá tentador. Ó, entrou mais gente, eu vou ler aqui, tá? Daiane Xavier Vieira. Rafa, você é uma excelente profissional. Aprendi muito com você. O pessoal está comentando, está curtindo. Nós estamos agora no momento com 338 pessoas ao vivo. Nossa, que sucesso! Olha aí, conhece? Conhece a Dai? Sim, são das empresas que eu atendo, da Lioto. Olha, eu fico muito contente de ver o pessoal aí com esse carinho todo com você. É muito Sim, é bom muito receber bom. isso, né? Ô, Rafa, e aí a gente falando um pouquinho sobre. A gente falou lá, eu falei um pouquinho na sua apresentação lá no início do podcast. Existem vários tipos de líderes, né? Não tem aqueles perfis de líder, tá tudo certo, tá tudo bem, ou tem um perfil que se encaixa mais. Qual que é a sua visão, assim, a respeito dos tipos de líder? Na verdade, existem os perfis de liderança, né? Às vezes você tem uma dominância maior no seu perfil, e você pode ser aquele líder que é mais estável. O dominante, ele
costuma ser aquele líder mais enérgico, né? Mais agressivo quando não desenvolvido. E o estável, ele costuma ser aquele líder com mais passividade. Então, dentro de um processo de desenvolvimento, a gente trabalha dentro da necessidade que cada um desses perfis tem, Hum, necessita. uhum. Gente, ó, existe vários perfis de liderança e é legal você estar fazendo uma consultoria e ver qual que é o seu perfil e para você também se desenvolver naquele papel que você exerce pelos pontos positivos que pode vir a somar ali com a sua equipe. Então, é muito interessante a profissional da Rafa para fazer análise de perfil de líder também, né, Rafa? Isso ajuda muito ali na hora de somar junto com a equipe, porque vai ter valores que vai somar ali, que a gente pode potencializar mais ainda o perfil dele para somar junto com a equipe, não é mesmo? Isso mesmo. Quando um líder passa por um processo de desenvolvimento, seja com um mentor, seja com um coach, seja com um psicólogo, ele amplia a percepção sobre ele mesmo e daqueles pontos de ajuste, né, a serem feitos para que ele consiga ter uma entrega mais assertiva. Legal. E na apresentação da Rafa, eu falei que ela é coach também com PNL. Pessoal, PNL é programação neurolinguística. A Rafa pode falar um pouquinho de PNL, como que é assim usar a programação neurolinguística a favor também dessas análises. O RH gosta muito também na hora da entrevista usar PNL. Você já usou também? Sim, na verdade, a programação neurolinguística, ela é um método, assim como o coach, né? Muito usado. Alguns não gostam, né? Não são a favor, mas são metodologias de avanço mesmo. Ajudam a ampliar a percepção das equipes, dos líderes, a terem resultados diferentes. Eu uso muito quando necessário e gosto de usar essas técnicas, essas abordagens. É legal, né? A PNL é a programação neurolinguística, pessoal. Então, assim, o corpo fala, né? Então, assim, não é só a voz, né? A gesticulação, às vezes, é a fala que não sai a Expressão, né? expressão, né? Muito bom. PNL é maravilhoso. E você faz consultoria em RH também nas empresas? Fala um Sim. pouquinho. Eu atendo, inclusive, no ramo do agro, na atividade de agro, né? Empresas, um grande parceiro da Nelore, e a gente faz a implantação dos processos e a gente vem construindo novos processos e novos desenvolvimentos dentro do ambiente organizacional deles, bem bacana, bem legal. Isso é bom, muito bom. Aí você ajuda nessa parte de contratação também dentro da empresa, é isso? Eu faço um apoio, né, com o gestor para que eles tenham uma tomada de decisão mais assertiva, direcionando com gestão, entrevista por competência, para que eles consigam identificar o perfil que é mais adequado para a vaga. Entendi. Para quem está nos assistindo hoje, você tem uma dica aí para o pessoal que quer se tornar líder, tem um desejo no coração, o que que ele deve fazer? Falar para o chefe? Como que ele deve fazer para se posicionar como uma pessoa-chave que pode contribuir com a empresa? Acho que está tudo certo ele falar, eu tenho o desejo de ser líder. E aí? Como que faz essa dica para ele lá no grupo que ele está inserido ali, colaborativo? Se a pessoa tem o desejo de ser líder, primeiro ele precisa ter o autoconhecimento dele, iniciar nessa autogestão, entender qual é o ponto A dele hoje. Se ele quer ser líder, é o ponto B. Então, qual é o desenvolvimento que ele precisa fazer desse ponto A para o ponto B? Quais as competências que ele precisa desenvolver? Traçar um plano de desenvolvimento individual e construir essa jornada passo a passo, buscar formações, buscar mentores. Esse é o caminho. E a transformação é prazerosa, né? Você olhar para trás o que você era antes e o que você é hoje. Não estou falando financeiramente, né? Mas é gostoso de ver a nossa evolução. Isso quando você faz essa mentoria com eles, para você também te dar essa satisfação. Poxa, eu contribuí com essa pessoinha. Sim, é muito. Eu acho que esse é o maior ganho, né? De ver
a contribuição, a oferta que eu faço para este mundo, que é apoiar as empresas a terem mais resultados através das pessoas. E eu falo que quando você desenvolve uma liderança, isso não é só na sua vida profissional, mas também na vida pessoal, na família. Grandes gestores começam a ter melhores relacionamentos com a esposa, com os filhos, a partir do seu autodesenvolvimento. Então, assim, é um trabalho lindo, né? E de apoio mesmo, porque eu falo que a liderança é uma missão, mas uma missão dolorida, é desafiador. É. Não vamos romantizar, a liderança ela é desafiadora. É, porque dói, né? Porque é você olhar e falar, caramba, eu erro nisso. Então, assumir os seus erros, né? Falar, nossa, eu fazia isso errado. E aquele é o ponto principal, né? Você olhar para você e aceitar, poxa, eu errei, mas eu vou melhorar e tá tudo certo com isso. Vamos para frente, Exatamente. né? O gestor ele precisa ter esse olhar. Eu tenho um gestor que eu atendo que ele é muito dominante. Então a gente está num processo, né, de desenvolvimento e, e aí eu fico muito feliz de ver os avanços que ele vem tendo na comunicação. Tinha uma comunicação mais agressiva e hoje ele consegue ter uma comunicação mais assertiva. E quando ele fez essa mudança, começou a fazer essa mudança nele, ele conseguiu construir já de imediato um novo resultado com a equipe dele, de engajamento principalmente. Eu falo que o time ele precisa ser engajado. E o que é o engajamento? Ele é um comprometimento emocional com a empresa, com aquele líder que ele tem. Existe uma pesquisa que fala que o que faz as pessoas permanecerem engajadas e querer ficar na empresa 30% é racional, 70% emocional, é gostar do líder, gostar do ambiente, a alegria daquele ambiente. Então, assim, se você tem uma cultura forte, se você desenvolve uma cultura de gestão de pessoas na sua empresa, você vai conseguir reduzir a rotatividade. E hoje eu ouço muitos empresários: ah, mas as pessoas hoje não têm comprometimento. Ah, as pessoas hoje estão de passagem. Sim, mas o quanto você, gestor, você líder, tem feito de tornar a sua empresa atrativa, fazer com que as pessoas queiram permanecer nessa empresa. Porque a rotatividade é ruim, né, Rafa? Muito. Existe um número muito alto, né, de rotatividade, e isso é um prejuízo financeiro e todo um treinamento que precisa ficar acontecendo ali para substituir as pessoas que saem. Então, o líder ele precisa ter esse olhar. É verdade. Será que a minha empresa está sendo atrativa? Será que a rotatividade ela acontece pela minha liderança? O que é? Então, eu falo que a rotatividade ela é um sintoma, mas qual é a causa disso? A gente precisa olhar com profundidade. Legal, legal. Olha aí, pessoal. É, é a autoanálise, né? É como eu posso ajudar a minha própria empresa, mais ou menos isso, né, Exatamente. Rafa? E olha, gente, a gente está falando hoje, o nosso título é Liderando Pessoas com Foco em Resultado. Hoje é um tema bem legal, muito gostoso. E o líder, que é líder, tem líder, modelos de líder que eles são bem democráticos, né? Ele consegue delegar as tarefas, atribuir, aceitar feedbacks, né, dos seus liderados, enfim, isso é bem interessante também de ter um líder democrático dentro de uma empresa. O que que você acha? Sim, hoje não existe mais aquela liderança de comando e controle, né? As empresas que ainda adotam esse modelo, eu falo que crescer não é uma opção, é uma obrigação. E crescer no sentido de melhorar os processos, melhorar os comportamentos, melhorar a liderança como um todo. Uhum. Então, assim, a empresa que não crescer, que não desenvolver, ela vai ser engolida pelo mercado.
É, né? A gente olhando sobre isso, realmente é fundamental. E é muito prazeroso quando a empresa ela se preocupa também com a qualidade do ambiente de trabalho, não é? Ter aquela saúde, todo mundo ser parceiro, companheiro, aquela união. Então, ter essa saúde interna, assim, esse ambiente gostoso, Harmonioso. vontade de trabalhar, harmonioso, igual você falou, faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença. E assim, o que é que me perguntam assim, o que é que faz com que o meu time seja engajado? São inúmeras ações, né, para chegar nesse time engajado. Um exemplo que eu tenho, o pessoal da Lioto, em um encontro que a gente teve, uma colaboradora que veio de uma outra empresa, ela disse que aqui eu tenho vontade, eu sinto vontade de vir trabalhar a segunda-feira. Então, assim, é muito legal ouvir isso de um colaborador dentro num contexto organizacional, porque a gente vê muito ao contrário. Uhum. Quando você ouve a sua equipe, quando você treina, quando você alinha o que é esperado deles, você tem um time mais engajado. Então, o recado é: ouça o seu time, treine, 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 quantas vezes precisar. Isso mesmo. E essa prática de ouvir é ouvir mesmo, tá, gente? É sentar e deixar ele falar. Tem líderes que precisam trabalhar esse lado aí, né? Eu tenho uma dificuldade de receber um feedback, por exemplo. Sim, tem muito líder que gosta só de falar e muitas vezes não é nem preparado para dar um feedback. Eu falo que o feedback é uma ferramenta gratuita e que os líderes não usam. Se eu não me engano, 92% dos líderes não sabem dar feedback. Exatamente esse número. Então, assim, é um número muito alto. Nossa, é gritante, né? E é grátis, tá ali, bônus, mas não fazem. E tem feedbacks, né, que a gente fala de feedbacks positivos e os negativos também, mas são essenciais para a formação e ajuda ali no crescimento profissional, né? Tem gente que também tem que estar preparado para receber esses feedbacks, né? Claro, uma empresa que ela tem uma cultura de aprendizagem, de desenvolvimento, um dos primeiros treinamentos que é feito é para que a equipe saiba dar e receber feedback. O líder, o gestor, ele precisa alinhar os comportamentos que são esperados desse colaborador, ele precisa, dizer quais os resultados e qual o empenho ele espera daquela pessoa. E aí vai se formando uma cultura de feedback dentro da empresa. Isso é maravilhoso, a gente consegue perceber grandes resultados. Uhum. No seu trabalho, você trabalha assim com a liderança, o dono da empresa, e também tem os líderes, os gerentes de empresa, enfim, você trabalha com essa equipe, é isso? Sim, o gestor da empresa ele precisa também de desenvolvimento, porque não adianta fazer um treinamento, um desenvolvimento só com o time, se ele é a peça fundamental. Então, eu sempre falo que o diretor que não estiver disposto a se desenvolver, ele vai estar jogando o dinheiro dele fora. Ótimo. E para quem está nos assistindo, eu vou ler mais aqui. O Fred entrou e está dando parabéns, excelente dedicação e empenho com a nossa equipe. Fred Barros, Obrigada, conhece? Fred. Ó, o pessoal aqui está comentando bastante aqui, está Legal, gostando do obrigada. nosso bate-papo. Rafa, liderança dentro de uma equipe precisa ser trabalhado, então, igual você falou, nível chuveiro, para quem está entrando agora, ela deu uma breve lá no começo, que a liderança é nível chuveiro, é de cima para baixo. Então, o dono da empresa ele tem que estar engajado com a equipe, né? E aí, assim, os subordinados, ou pode falar assim, pode ter essa termologia, subordinados, determinados da liderança, ou como que você prefere, assim? Eu prefiro colaboradores. Colaboradores, ótimo. Os colaboradores da equipe, que recebe um líder novo, por exemplo, tem um choque ali na mudança de líder, não tem? Troca de líder. E aí tem aquele espelho daquele líder antigo para o líder novo. Às vezes tem uma expectativa melhor ou não, mas tem aquela comparação. Como que é essa receptividade de um líder novo numa equipe? É, teve até um atendimento que eu faço em uma empresa recente e
o que eu sempre aconselho, sempre direciono? Na primeira semana, não cobre resultado, não olhe para indicadores, olhe para as pessoas, porque são elas que vão te ajudar a chegar nesse resultado. Então, faça essa conexão, se integre com essas pessoas Total. e conquiste essas pessoas, para depois você olhar e entrar com o seu papel de gestão, de gestor. É claro que existe uma rejeição, mas o líder, que tem uma liderança bem desenvolvida, ele consegue contornar todas essas situações. Muito legal. E aí você falou lá no começo, qual que é o nosso tempo, Lombardi? Vê para nós aí. Nós já estamos aí há quase 1 hora. 1 hora já Uau, passou passa, rápido. né? Conversar boa é assim, aí a gente dá até dó de encerrar, né? Mas você falou lá no começo, assim, que teve um 80%, ou não sei qual que foi a métrica, 85. que as pessoas geralmente são delegadas para ser líder de uma equipe e não estão preparadas, é isso, né? Exatamente. As pessoas são promovidas porque têm uma competência técnica, sabe fazer o Uhum. processo, e depois elas são demitidas porque não têm o comportamento, não conseguem liderar. Vão para um setor e aí ele fica no operacional porque ele não sabe fazer a gestão de liderança, a gestão das pessoas. Ah, isso é dolorido também para ele, né? Porque ele se Muito. sente mal como profissional. E aí? É o preço que as empresas pagam por não ter um processo de desenvolvimento. Então, na verdade, eles sofrem. Eu falo que o líder ele é muito solitário. E às vezes, até durante a noite, eu recebo mensagem: olha, aconteceu uma situação assim, o que você acredita que eu posso fazer? E eu faço uma orientação ali. O líder, ele tem esse papel importante, mas muitas vezes ele se sente solitário. Porque a cobrança, né? É resultado. Dá um resultado para a empresa, mas ele se cobra também, não é, Rafa? Sim. E é ruim quando você sabe que você precisa entregar um resultado, mas você não sabe como fazer esse caminho. E depois, em um dos líderes de uma grande empresa que eu atendo, ele me disse assim: é libertador quando a gente tem o conhecimento, porque na Hum. prática tudo fica mais leve. Nossa, aí Exatamente isso. muito legal, né? E é tão bom contribuir, porque é igual você falou, né? Ele é solitário, ele sofre ali, né? Porque aí tem cobrança, né, de entregar resultado, claro, mas também dos seus liderados da equipe, enfim, que fica olhando ali. Então, é um cargo muito olhado, né? Muito. E, e a equipe, ela, ela quer um líder que dê resultado. A equipe ela quer ser liderada por alguém que ela admire, que ela olhe e fala: nossa, esse é o cara. Quando eu crescer, eu quero ser como esse cara. Então, liderar é fazer com que os outros olhem e tenha você como um espelho de resultado, de gestão de pessoas. Isso para mim é liderança. É, né? É muito legal. Olha, eu gosto muito desse assunto. É tão bom falar sobre Muito. liderança, né? E, e existe ferramentas que você usa, uma metodologia ou não? Você faz aquele atendimento individualizado mesmo? Como é que é? Existem duas formas de desenvolver. Então, eu sempre trabalho com desenvolvimento individual, porque cada líder tem uma competência ou um gap ali para ser desenvolvido individualmente. Mas também eu trago esse contexto do grupo, né, com vivências, com compartilhamento, porque isso é rico, né? Um aprende com o outro. E a mesma dor que um líder tem, dentro de um treinamento, a gente consegue trabalhar vários líderes. Então, dentro de uma sessão em grupo, nós trabalhamos os temas direcionados para aquele grupo. Então, assim, eu não pego esse treinamento que eu tenho
e jogo para essa equipe. Não, eu trabalho de acordo com a necessidade de cada grupo. Entendi. Então, se o grupo está precisando daquela motivação, aí você leva uma atividade de motivação. Aí trabalhar um outro elemento, Ui. união ou alguma coisa assim que você vê que está precisando ali naquele momento, você traz aquela atividade ali para dar aquela força, é isso? Exatamente, trabalhando dentro da necessidade de desenvolvimento de comportamento para que aquele grupo consiga atingir os objetivos e os resultados propostos, né? Maravilha. Olha, eu acho que chegamos ao fim. É isso, Lombardi? Nós estamos com 299 pessoas ao vivo participando aqui. A gente já agradece vocês que estão ao vivo conosco. Muito obrigada aqui no YouTube. Depois a gente vai compartilhar essa live, vai ficar salva aqui no nosso canal. A Rafa, ela é uma excelente profissional que trabalha junto aí com grandes empresas, treinando líderes para ter uma alta performance. Rafa, faça para nós umas considerações finais. Se você tem uma dica, um conselho para um líder, fala aí. Bom, o conselho que eu tenho para que você seja esse líder, mentor, esse líder de sucesso, eu falo que sucesso é uma decisão. Sucesso não está nem no início e nem no fim. Não está no início e nem na chegada, mas sim nessa jornada. E quando você decide ter o sucesso, porque o sucesso ele é muito particular. Sucesso para mim é ter uma família, é ter as empresas que eu atendo, eu falo que eu tenho os melhores clientes. Sucesso para mim é fazer aquilo que eu amo. Então, defina qual é o seu sucesso. Decida o que você quer. Deseje isso com toda a força. E se dedique. Pague o preço, porque aí o seu sucesso chega. É verdade. Então, gente, olha, você que está nos assistindo, ficou aí o conselho da Rafa. Traça suas metas, porque para alcançar a meta você tem que desenhar aonde você quer chegar. É igual fala o filme da Alice País das Maravilhas, né? Que ela fala assim: eu preciso chegar. E ele pergunta: para onde você quer ir, né? O chapeleiro, né? Ah, não sei. Então, todo caminho leva para qualquer lugar. Então, a gente tem que traçar a meta aí para onde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Desenhe. É tão gostoso a gente ter um objetivo e falar: nossa, consegui. Eu tinha antes um livrinho que eu anotava todos os meus desejos. Olha só, eu desenhava. Aí, esses dias eu peguei e falei: olha, esse aqui eu cumpri, esse aqui eu Olha, cumpri, esse aqui eu cumpri. É tão gostoso, né? é o quadro É dos um quadro sonhos. dos sonhos. Eu tinha uma agendinha dos sonhos. Então é legal, eu deixo essa dica aí para você. É tão bom depois você achar a sua agendinha e falar: nossa, que legal, eu consegui É isso, maravilhoso. né? Então, sua meta. Fala assim: eu quero um carro, eu quero trocar de carro, eu quero ser o líder da empresa que eu trabalho. Comece a escrever no seu caderninho de sonhos, é a minha dica. Eu fiz isso, e depois que eu achei o caderninho, eu falei: que legal isso, né? É Sabe o que eu maravilhoso. fiz? Eu escrevi, eu falei: eu queria descer de paraquedas. Morro de medo de altura. Eu falei: quero cair, sabe, descer de paraquedas. Até hoje eu não tive coragem. Esse aí é o único que eu falei: olha, Mas vai lá e faz. vai lá e faz. Depois eu vou te mostrar se eu conseguir, hein, Rafa? Legal. E você, Rafa, tem sonhos que você desenhou e você alcançou e que você pode compartilhar essa coisa gostosa? Diz aí. Muitos sonhos eu já realizei. E estar aqui hoje falando disso que eu estou falando, a minha família, as pessoas que me conhecem bem, sabem o quanto isso aqui para mim foi um sonho e quanto hoje eu estou realizada. E, e todo mundo sabe também, as pessoas que são próximas a mim, aonde eu quero chegar. E logo eu vou estar lá. Vai. Eu acredito. E você também acredita? Dá um salve aqui, manda o coração para Rafa. Olha, a gente está encerrando a nossa live. Ah, é uma pena, né? Bom, o Lombardi tá falando que não porque ele quer a pizza. Ele é desse, você tá vendo, né? Mas é uma pena, um conteúdo muito gostoso, gostoso de falar. E Muito você bom.
precisando de um apoio aí, às vezes a empresa não contratou a Rafa, mas você pode? Uma pessoa que quer se Claro. desenvolver, Rafa, fala aí. Sim, eu trabalho também. É claro que hoje eu tenho uma agenda bem comprometida, graças a Deus, mas eu ainda posso abrir algumas mentorias individuais, com certeza. Isso é legal. E tem aí um sonho aí para o futuro que você quer lançar aí, pode já contar para nós ou não? Fala aí. Um sonho futuro vai ser um treinamento em outros estados do Brasil que já estão programados e que depois eu vou contar tudo para vocês. Ah, eu quero ela aqui de volta, então, depois de realizar esse sonho maravilhoso. E vocês? Olha, gente, isso é muito bom. Essa energia boa de compartilhar coisas boas. Rafa, muito obrigada de você estar aqui conosco. Foi muito bom. Ó, tem gente aqui mandando coração para você. A Adriele também já tá mandando carinha de coração. O pessoal tá mandando Gratidão. palminha. Olha, muito obrigada. Já vou agradecer a todos aqui que participou da nossa live. Foi a Elaine Mesquita, Cristiane, Fábio Lioto, Felipe Forte, Driele Carvalho, Que legal. Daiane Xavier, Fred Barros. O pessoal tá aqui e aí a gente está agradecendo a presença aí de vocês aí de casa. Gratidão. Eu vou encerrando a nossa live. Você quer falar mais alguma coisa? Gostou? Como que foi? Gostei muito. Falar desse tema é muito legal, sentir o carinho das pessoas, das empresas que eu atendo. Eu falo que a energia que a gente joga é a mesma que a gente recebe. E é essa energia que eu estou recebendo aqui, porque é essa energia que eu levo por onde eu passo. Olha aí, o Celso Sobral acabou de entrar e falou assim: parabéns. Que legal, Celso. Obrigada. Olha aí, gente, nós vamos finalizar a nossa live com a Pizza Sampa e você que está em casa pode pedir a sua Pizza Sampa. O calendário da Sampa é toda terça-feira borda grátis, quarta-feira tem chopp em dobro lá na Pizzaria Sampa, sexta-feira é rodízio, hoje é dia de rodízio e tem um app funcionando aí de terça-feira a domingo. Então, Pizzaria Sampa, muito obrigada por mandar a pizza, porque a gente vai encerrar, a gente vai jantar, porque comer pizza aqui, o pessoal vendo, vai dar Maravilhoso. inveja pro pessoal, né? Vai. Todo mundo vai ficar com inveja. Gente, muito obrigada. Até a próxima e tchau, tchau. Obrigada.